Pois bem, vamos dar uma olhada então nessa lógica que está por trás da elaboração de gráficos dentro do R. Bom, a primeira coisa que eu queria apresentar para vocês é os pacotes básicos que estão lá disponíveis para a gente para produzir gráficos no R. No nosso sistema, são esses 3 níveis de instrumentos para a produção de gráfico. Esse aqui são pacotes adicionais que a gente pode abrir. A gente tem um pacote para gerenciamento dos dispositivos, então basicamente a gente tem 2 tipos de dispositivos para produzir gráficos no R. Os dispositivos de tela, então quando você faz um gráfico que aparece na tela, é o dispositivo de tela que está sendo chamado para apresentar esse gráfico. E existem alguns dispositivos que são dispositivos de arquivos. Então, quando você quer produzir um gráfico com uma certa dimensão de tamanho e com com parâmetros dentro desse arquivo que vai ser construído que são específicos, você precisa fazer isso diretamente no arquivo. Então, você constrói o arquivo sem passar pela tela. Associado a esses dispositivos, a gente tem 2 pacotes, que são pacotes para a produção dos gráficos propriamente dito. Então, a gente tem um pacote que é o Graphics, que está disponível na seção, na hora que a gente abre a seção, ele já está lá carregado para que a gente possa usar. E tem um outro sistema de produção de gráficos, que é chamado de Grid, que tem uma lógica diferente do Graphics. O Graphics tinha algumas limitações e o Grid foi feito para melhorar essas limitações que existiam no pacote Graphics. Então, você pode usar o pacote Graphics diretamente, você pode, se quiser fazer um gráfico mais elaborado, você pode usar então o sistema gráfico que é o Grid, que é um sistema gráfico diferente. Os pacotes que estão associados à produção de gráficos, normalmente, eles estão subordinados a esses pacotes básicos que estão aqui. Então, por exemplo, se você quiser fazer um mapa no R, você pode fazer, tem pacotes específicos para você incluir mapas dentro de um gráfico, então Map Tools ou Maps, e esses pacotes eles estão associados à instrumentação que está lá, né, no sistema Graphics, por exemplo. Existem outros pacotes que usam o sistema Grid para poder produzir gráficos elaborados. Então, o ggplot, que é um pacote que é muito usado hoje em dia, ele usa esse sistema, que é o Grid, para produzir os gráficos. E nós temos também o Lattice, que é um outro pacote que usa o sistema do Grid para produzir os gráficos. Então, isso aqui é mais ou menos um esquemão dessas instrumentações básicas que a gente tem disponíveis para produzir gráficos. O sistema básico de gráficos no R usa esse pacote Graphic Devices, e a gente tem os dispositivos então de tela ou de arquivos. Então, a gente pode produzir diretamente PDFs, JPEGs, arquivos TIFF ou arquivos PNG. No pacote Graphics, a gente tem os parâmetros que são os parâmetros globais, que estão lá. Na hora que a gente produz um gráfico, ele já tem esses parâmetros já pré-estabelecidos com o seu padrão. A gente tem alguns parâmetros que podem ser modificados localmente na hora que você faz o gráfico. Eles são parâmetros globais, mas que são modificados também localmente na hora que a gente está fazendo um gráfico. E nós temos 3 tipos básicos de funções. Primeiro são as funções chamadas de alto nível, porque são funções que produzem um gráfico. E tem as funções subordinadas, que são as funções que adicionam elementos num gráfico que já está aberto. Elas são subordinadas por quê? Porque elas necessitam de um gráfico ativo para que elas possam trabalhar. Então, se não tiver um gráfico que já foi iniciado, essas funções subordinadas elas não funcionam. E a gente tem poucas, mas tem funções interativas no pacote Graphics. Eu vou mostrar algumas delas para vocês. Então, para abrir um dispositivo de tela, a gente usa a função X11. X11 porque o sistema de gerenciamento de janelas no Linux,
ele se chama X11, e para Mac OS X, a gente tem um dispositivo que é chamado de Quartz. Também é o nome do gerenciador de janelas que existe dentro do sistema operacional do Mac. A gente tem vários dispositivos de arquivo, isso no pacote básico do Graphics. A gente também tem as funções que manipulam os dispositivos. A família da função dev, ponto alguma coisa, elas são associadas a essa manipulação dos dispositivos que estão ali abertos na nossa sessão. Para salvar gráficos, normalmente na distribuição básica do R vai ter um menu para fazer isso. Às vezes o botão da direita do mouse também funciona para isso, mas depende do sistema operacional. Mas se não tiver, se você tiver, por exemplo, no console diretamente, você pode usar a função Save Plot. É isso que essas interfaces gráficas estão fazendo, estão chamando essa função. Ela tem os argumentos que são o nome do arquivo, que vai ser salvo aonde? No seu diretório de trabalho, e o tipo de arquivo que você quer salvar. Não tem muitas opções, tem PNG, tem TIFF, tem JPEG, esses são os que eu me lembro agora mais rapidamente. E qual device que vai ser salvo, quer dizer, dentre os dispositivos de gráfico que estão abertos, qual que você quer salvar. Por padrão ele salva o que está ativo, mas você pode salvar um dispositivo que não está ativo, desde que ele esteja aberto. Quando você está produzindo um gráfico, um dispositivo de arquivo, você inicia o dispositivo antes de começar a fazer o gráfico, faz o gráfico, e para salvar o gráfico no arquivo, você tem que fechar o dispositivo. Então você dá um dev off, e esse dispositivo então vai ser fechado, e o arquivo vai ser montado, e você vai ter esse arquivo produzido lá no seu diretório de trabalho. Então, a gente tem uma função básica, que é o carro-chefe para a gente mexer nos parâmetros do dispositivo gráfico, que chama par. Para você colocar mais do que um gráfico dentro de um dispositivo, você precisa construir os painéis, e esses painéis podem ser construídos pela função par, mas existe também a função layout, e a função layout produz também painéis dentro do dispositivo. As funções de alto nível, elas abrem o dispositivo. Nós temos aqui algumas dessas funções. E as funções subordinadas, elas colocam elementos dentro do gráfico. Então a lógica do gráfico do R é que você nunca retira um elemento. Para você retirar um elemento, você precisa voltar para o script, e onde aquele elemento foi colocado, você precisa mudar a linha de comando e rodar de novo esse arquivo. Agora, a lógica também permite que a gente coloque elementos no gráfico. Esses elementos vão entrar no gráfico e vão ser sobrepostos aos elementos que estão ali já naquele gráfico. E a gente tem, por exemplo, points, que vai colocar pontos no gráfico, lines, que vai colocar linhas, retângulos e assim por diante. São muitas funções subordinadas e muitos tipos de elemento que podem ser adicionados a um gráfico. Existem as funções interativas, as duas principais é o locator. O locator ele vai funcionar da seguinte forma: você vai chamar o locator dizendo, pegue as coordenadas que estão no gráfico, e ele vai ter como parâmetro básico o número de coordenadas que você quer pegar dentro do gráfico. Então ele vai lá e você vai clicar no gráfico e ele vai retornar para você as coordenadas cartesianas x e y daquele ponto no gráfico. E a gente tem também uma função que é Identify, que ela vai buscar, quando você clicar o mouse, qual que é a observação de dado que está mais próximo do clique que você deu, e vai te falar, olha, você está clicando na observação de número tal, que provavelmente vai ser a linha do seu data frame. Tá? Então isso é muito bom para a gente identificar observações dentro de um gráfico. A gente vai aqui abrir uma seção do R, e eu vou começar então a apresentar para vocês esses conceitos. Então aqui eu estou nessa linha de comando abrindo uma janela gráfica com a função X11. Não preciso colocar nenhum parâmetro, nenhum argumento. Ele vai me abrir por padrão
um dispositivo de tela. Se eu der um plot agora, o que vai acontecer? Ele vai simplesmente fazer o plot com os parâmetros que eu coloquei aqui. Eu dei para ele só uma sequência de valores que vai de 1 a 10. Esse vetor é colocado aqui. Isso aqui é o índice, então a posição que está cada um desses elementos. Isso aqui é o valor de 1 a 10, essa sequência. Então isso é o que acontece quando eu tenho um dispositivo aberto. Se eu usar uma função de alto nível, ela vai fazer o plot nesse dispositivo que está aberto. Então, vou abrir de novo, só para vocês verem. Então aqui eu abri, e aqui eu estou dando dev.off, e ele vai fechar o dispositivo que está ativo. Tá? Eu não tenho nenhum dispositivo ativo, eu posso até ver se tem algum dispositivo ativo usando a função dev.list. E essa função vai me dizer que eu não tenho nada aberto. Então, null dizendo, olha, lista não tem nada, não contém nada. E se eu usar uma função de alto nível, no R, ele vai abrir o dispositivo gráfico e vai produzir o gráfico conforme ele abre esse dispositivo. Tudo bem? E aqui eu usei um argumento, que é o argumento cor. E eu usei um padrão que é você colocar o nome da cor. Então tem nomes, padrões para cores no R. Eu deixei lá para vocês no tutorial um conjunto, né, uma figura com alguns dos nomes que estão ali. São muitas cores que estão disponíveis no R. E isso é uma das formas da gente chamar cores na hora de produzir gráfico. O PCH é o tipo de símbolo que o gráfico está usando. No caso aqui, o PCH é o círculo preenchido com alguma cor. Então a cor que está aqui vai ser usada para preencher esse círculo preenchido, que é o tipo de símbolo que é o 19. Como é que eu sei? Fui lá para procurar dentro da documentação da função plot. E a gente tem todos os parâmetros dessa função de alto nível que abriu o gráfico, eles estão definidos dentro do R, e a gente pode acessar esses parâmetros básicos e padrão para os dispositivos pela função par. Então, assim, o plot foi lá, olhou a função, tudo que está lá definido como parâmetro gráfico, e fez o gráfico padrão e mudou algumas coisas quando a gente pede usando esses parâmetros. Tá? Mas o par tem uma lista enorme. Se a gente rodar aqui o par, já vê que tem uma lista enorme de parâmetros. Então, tudo que tem no gráfico está definido pelos parâmetros que estão aqui, e que a gente pode acessar esses parâmetros do dispositivo gráfico através da função par. E mudar também, depois eu vou mostrar isso para vocês. Se a gente não tiver uma função de alto nível aberta, e a gente chamar uma função de baixo nível, como por exemplo a função que produz o retângulo, a gente vai ter uma mensagem de erro dizendo que o plot new não existe, não tinha sido chamado ainda. Ele vai abrir o dispositivo gráfico, mas como não tem nada que foi produzido ainda com uma função de alto nível no dispositivo, ele não funciona. Tá? Então, para a gente poder usar a função subordinada, que é para produzir retângulos no R, a gente precisa ter antes disso um gráfico produzido. Então, a gente tem aqui um gráfico que está ativo e já iniciado por uma função de alto nível, e aí sim eu consigo colocar elementos. Então aqui eu estou colocando um retângulo que tem os vértices nessas posições aqui. Então essas posições são as coordenadas cartesianas definidas no espaço gráfico. Como é que essas coordenadas são definidas? Elas são definidas pelos nossos valores que a gente forneceu para a função de alto nível. Então a função de alto nível vai lá, olha para os valores e define qual que é a amplitude de valores que a gente vai ter no x e no y, e a partir disso a gente tem esse espaço de coordenadas cartesianas que está aqui dentro do nosso gráfico. Você pode ativamente mexer nessas coordenadas e a gente vai ver isso também mais à frente.
O retângulo aqui, ele é uma função vetorizada. A gente está produzindo um único retângulo de cor vermelha, aqui. E aqui, nesse segundo elemento de retângulos, a gente está produzindo mais do que um retângulo. Então, a maioria das funções subordinadas que a gente tem no pacote Graphics, elas são vetorizadas e a gente pode então produzir vários elementos ao mesmo tempo. Então ele vai pegar o que eu coloquei na primeira posição aqui, aqui, aqui e aqui nos argumentos e vai usar essas primeiras posições para colocar o primeiro elemento. Vai pegar as segundas posições de todos os vetores que estão ali nos argumentos e vai colocar o segundo elemento e assim por diante. Então essa é uma lógica muito importante que ajuda a gente a construir com mais eficiência os gráficos. Então aqui eu coloquei vários retângulos e pedi para ele colocar uma cor que eu forneci usando uma função chamada RGB. Então RGB é um sistema de cores e é um sistema onde você mistura cores vermelho, verde e azul. Então, com essas misturas dessas três cores, você consegue compor uma paleta de cores bem extensa. E aqui a gente está dizendo para ele para colocar 0 de vermelho, 0 de verde, tudo de azul. Então, 1 de azul significa vai ter só azul, mas eu pedi para ele para colocar a transparência em 30%. Então, quando você tem elementos que se sobrepõem, a transparência é algo importante nos gráficos, porque nos dá essa ideia, né, da cor quando ela está sobreposta. Então, para isso, para colocar transparência, a gente precisa do RGB, que é um outro sistema de cores que a gente tem no R. Aqui eu estou fechando novamente e aqui produzindo o gráfico de novo. Um retângulo vermelho. Aqui vários retângulos, né, de cores diferentes, então eu peguei cores que vão de 1 a 5. A regra da ciclagem, ela existiu aqui quando a gente colocou só uma cor para representar os 5 retângulos nesse caso. E aqui a gente tem a regra da equivalência que vai pegar uma cor para cada um dos elementos aqui. Então são cores que vão de 1 a 5. Essa é a outra forma que a gente tem para produzir cores no R. Então você pode produzir cores dando o nome da cor, você pode usar a função RGB, também produz cores, com a mistura de verde, vermelho e azul, e você pode também chamar a cor pelo número. E se eu pedir o points, então aqui eu estou colocando na posição 1 da função points, que é o x, na posição 2, que é o y, eu estou colocando valores de 1 a 10, e se eu der isso aqui, agora a gente tem os pontos que vão ser sobrepostos no nosso gráfico. Tá? Então a sobreposição de elementos ela vai existir. Então é importante a ordem com que você acrescenta elementos nos gráficos do R. Então a gente está falando de dispositivos de tela e existem dispositivos outros que não são de tela. Aqui a primeira coisa que eu vou fazer é listar todos os arquivos que eu tenho no meu diretório de trabalho. Então, meu diretório de trabalho é esse, que é onde eu tenho a aula de gráficos. E eu quero saber, por exemplo, dentro da lista de arquivos, quais são os arquivos que têm o padrão myplot. Estou usando aqui um formato diferente. Eu estou usando a função grep. A função grep, ela procura padrões de caracteres. Então, o primeiro argumento do grep é o padrão que você quer buscar. O segundo argumento, o objeto, onde tem os caracteres para que você possa buscar aquele padrão, né? Para que o grep possa buscar o padrão. Então, isso aqui é x, ou seja, o objeto onde ele vai buscar os padrões de caracteres. Isso aqui é o pattern. E também aqui eu estou usando um argumento que tem dentro da função, que é o que eu quero que ela retorne. Eu quero que ela retorne os valores. Então, dou value igual a true, para que ela me retorne os valores. Senão, ela vai me retornar as posições dos elementos que tem esse padrão nesse objeto, que é um vetor. Então, ela vai retornar 0
não existe nada dentro do meu diretório de trabalho que tenha com esse padrão de nome. Isso aqui que a gente fez com a função grep é a mesma coisa que a gente faz com a função listFiles, e a gente coloca no argumento pattern o padrão que a gente quer. Na listagem dos arquivos, ele vai dar o mesmo resultado, que não tem nada lá, tá bom? Vamos usar então o dispositivo de arquivo, que é o PNG. O PNG produz para a gente um arquivo que é um raster. Então, primeira coisa, eu estou listando aqui os dispositivos abertos. Tem um dispositivo aberto, que é esse dispositivo de tela, o X11, é esse dispositivo que está aqui. E eu tenho a função graphics_off, que não é da classe de devices, né, de dev. Mas ela faz o fechamento de todos os dispositivos abertos. Então, o dev_off fecha só o dispositivo ativo, o graphics_off fecha todos os dispositivos abertos. Tá? Então, fechou o dispositivo e eu estou abrindo um dispositivo PNG aqui. Como é que a gente faz para abrir um dispositivo de arquivo? A gente precisa dar o nome do arquivo, onde vai ser construído o gráfico. O myplot 2019, vou mudar aqui para 2020, e eu coloquei aqui algo que está lá descrito na documentação do PNG e de outros dispositivos de arquivo, que é esse símbolo, ou seja, a porcentagem, seguido de um valor inteiro e de D. Então isso aqui está me dizendo, pegue esse nome e nomeie o arquivo que eu vou construir. Se por acaso eu começar a construir outro arquivo, você vai dar numeração a ele, usando 3 dígitos para numerá-los nessa posição que está ali, onde apareceu esse símbolo. Então aqui eu estou produzindo um arquivo onde a cor de background é transparente. Uma vantagem do PNG, dos arquivos montados em PNG, é que ele permite que a gente coloque transparência no fundo. E aqui eu estou colocando o tamanho do arquivo. Então, o nosso gráfico vai ter 1024 o quê? Pixels, que é o padrão, de largura, e 768 pixels de altura. Então, você pode definir todos os parâmetros que vão estar lá no nosso gráfico, no arquivo que vai ser montado. E point size eu estou colocando 20. Point size é algo que é difícil de entender, mas ele está relacionado com a resolução do pixel. Então aqui a gente está dizendo quantos pixels a gente quer, mas a gente precisa também para o R definir qual que é o tamanho do pixel. Então o tamanho de cada um dos elementos nesse raster. Raster é essa estrutura de gráfico onde você tem posições, né, pixels, que vão definir o que vai ser apresentado na figura. Né? Então aqui a gente, por exemplo, tem uma figura, imaginar que seriam pontinhos, né, esses pixels, cada pontinho aqui é definido por uma cor, por exemplo. Então isso é um tipo de estrutura de gráfico que se chama raster. Eu fiz isso, rodei essa linha de comando e nada acontece. Se eu procurar lá no meu diretório, o padrão myplot, ele não vai ter nenhum myplot produzido ali. E eu posso começar a produzir um gráfico e não vai aparecer nada. Chamei uma função de alto nível, que é o plot, ele não abriu um dispositivo, por quê? Porque já tem um dispositivo aberto e o gráfico já está sendo produzido nesse dispositivo. Só que esse dispositivo é um dispositivo de arquivo e não de tela. Estou colocando os retângulos lá, estou iniciando um novo plot com uma função de alto nível, coloquei mais retângulos, pedi para listar meus dispositivos abertos e eu tenho um dispositivo PNG aberto. Fiz 2 plots e tem um dispositivo aberto. Qual que é o dispositivo que é ativo? É esse dispositivo, o único que está aberto, e fechei o dispositivo. Se eu listar agora os dispositivos, não tem mais nenhum dispositivo ativo. Vamos ver o que eu tenho lá no meu diretório agora. Eu tenho 2 arquivos que foram montados com esse padrão de nome, com 3 dígitos. Eu fiz chamei 2 vezes a função de alto nível, então eu produzi 2 figuras, porque cada vez que eu chamo uma função de alto nível, no dispositivo de tela ele ia sobrepor, né, a figura,
no dispositivo de arquivo, quando eu dou esse padrão que eu mostrei para vocês de nome, ele vai construir novos arquivos. Tá? Vamos ler esses gráficos para a gente olhar. Então, aqui eu estou usando uma biblioteca que também já vem automático para a gente na distribuição do R, só estou abrindo para poder fazer a leitura desses arquivos raster, que são esses PNG. Então aqui eu tenho o nome errado dos arquivos, porque eu mudei o padrão, né? Então aqui eu preciso mudar também para 2020. Então estou mudando aqui, estou rodando novamente essas linhas de comando, então estou lendo aqui a imagem 1 e a imagem 2. O que é a imagem 1 e a imagem 2? Vamos dar uma olhada nessas imagens, que são lidas pelo readPNG. A classe desse objeto é um array, que tem 768 linhas, 1024 colunas e 4 níveis de profundidade. Tá? Então, o que é isso? São os pixels. E o que são esses valores que estão aqui? Cada uma desses elementos da última dimensão, que são essas fatias do nosso array, eles são cores. Então, é o vermelho, é o verde e é o azul. E tem mais uma cor, que é a transparência, que é essa dimensão a mais, né, ou a quarta dimensão. Então é assim que é estruturado as imagens num array. Aqui eu estou fechando todos os dispositivos gráficos, estou chamando uma outra biblioteca, que é o Grid, aquele outro sistema que eu falei para vocês que amplia as capacidades de produção de gráfico no R. Esse sistema é bastante poderoso e ele é capaz de ler esses arquivos que estão montados na forma de um array. Então ele tem uma função chamada grid raster, e esse grid raster consegue transformar um array numérico em imagem. Isso aqui foi o primeiro gráfico que a gente produziu. O segundo gráfico que a gente fez no dispositivo de arquivo. Não, estou listando, né, os dispositivos e agora tem um dispositivo de tela só, aqui fechando tudo de novo. Isso aqui é um outro exemplo. Estou fazendo myplot.png e myplot.tif. Então, abri dois dispositivos de arquivos para fazer gráficos. Se listar agora, um é um PNG, outro é um TIFF. Eu fiz um plot, eu nem sei aonde eu fiz o plot. Eu abri mais um dispositivo, sei lá para quê, um dispositivo de tela. Então a gente tem o PNG, tem o TIFF, e eu nem sei qual que é o ativo mais. Eu tenho aqui a função devcore, mostra para a gente qual que é o dispositivo ativo. O dispositivo ativo é o número 4, que é o dispositivo de tela X11. Posso pedir para listar de novo, então eu listo lá, e aí eu tenho um número associado a cada um desses dispositivos que foi aberto. Se eu quiser que o dispositivo de número 3, que é o TIFF, seja o ativo, uso o dev7. O dev7 tornou o dispositivo ativo agora o número 3, que é o TIFF. Faço um plot, não acontece nada no meu dispositivo gráfico, percebam. Eu peço para listar de novo. O corrente é o 3, posso pedir para mudar para o 2, o PNG, faço o plot, não aparece nada no meu dispositivo gráfico de novo, que ele não está ativo. O corrente ativo é o PNG, então é onde foi produzido esse gráfico. Eu fechei esse dispositivo, fechei qual? O corrente. Então o PNG foi fechado aqui com dev-off, e ele me apresenta não o que foi fechado, mas o que é corrente agora. A listagem agora, né, não tem mais o PNG, e o corrente é o TIFF. Então, quando a gente fecha, ele apresenta para a gente qual que é o ativo depois que a gente fechou o corrente. Estou fechando um, fechei o outro, acho que agora não tenho nenhum dispositivo aberto. E agora a gente pode então olhar quais são os arquivos que foram montados no meu diretório de trabalho. Então, a gente já tinha esses dois arquivos que haviam sido montados, e agora a gente montou o myplot.png, o myplot.tif e o myplot.tif2. Né? Então, usamos aquele padrão para você numerar os arquivos quando você chama uma nova função de alto nível. Tá? Isso é como a gente gerencia os dispositivos de arquivo e os dispositivos de tela que estão abertos na nossa sessão.
Normalmente a gente não faz isso, a gente não tem muitos dispositivos abertos, pelo menos não dispositivos de arquivos, mas muitas vezes a gente tem muitos dispositivos de telas abertos, porque a gente começou a fazer uns gráficos e de repente você quer voltar para um dispositivo que está lá aberto, você pode fazer isso usando então essas funções que gerenciam dispositivos, que são o dev. A família, né, de funções dev. Normalmente a gente usa os dispositivos de arquivo apenas para produzir o gráfico final. A gente, quando quer mandar o nosso gráfico para publicação, muitas vezes existem as restrições com relação ao tamanho dos arquivos, restrição com relação à sua definição, a definição do arquivo, e a gente precisa colocar, então, o nosso gráfico no padrão que a revista pede. Então a gente constrói esse gráfico no dispositivo de tela e quando a gente vai mandar o arquivo para publicação, a gente constrói montando o dispositivo de arquivo diretamente. Bom, funções de alto nível. Eu vou falar para vocês, já falei a ideia básica do que é, existem uma infinidade de funções de alto nível, entender como a gente usa essas funções. Vocês vão lá olhar a documentação, mas vocês podem também acessar diretamente o exemplo que está lá na documentação usando a função example. Ela vai primeiro, né, abrir um dispositivo de tela por padrão. Esse dispositivo de tela vai ficar esperando. A gente tem aqui, né, o símbolozinho de espera que a gente tem no cursor do mouse. E também o nosso console vai ficar esperando para a gente dar um Enter, para que a função example plote o primeiro exemplo que está lá na documentação. Se eu der um Enter agora, ele vai apresentar o primeiro gráfico do exemplo e assim por diante. Tá? O segundo exemplo, o terceiro exemplo da documentação da função plot e assim por diante. A função também de alto nível do pacote Graphics, que se chama Contour, faz gráficos com curvas de nível. Então, esses aqui são os gráficos que estão como exemplo na documentação dessa função. Então, é legal dar uma olhada para vocês verem qual é a potencialidade dessas funções com relação à produção gráfica. Isso aqui é a função hclust, que faz esses agrupamentos, gráficos de agrupamento, os clusters. Então, tem vários tipos aqui. Existe uma outra função que se chama demo. Então, a função demo, ela produz também esses exemplos que estão na documentação, mas não na documentação do help, sim na documentação do pacote. Então, vai fazer a mesma coisa, vai pedir para a gente dar um Enter. Quando a gente deu o Enter, ele abriu aqui o dispositivo de tela, e nesse dispositivo de tela, então, vão ser apresentados os gráficos que estão na documentação do pacote. Tá? E aí apresenta também o script, né? Então, o script associado à produção desses gráficos. Uma forma interessante da gente aprender a fazer gráficos no R. Então, é só olhar o script depois para poder ter uma ideia do que os argumentos associados a essas funções, o que eles fazem. As funções subordinadas também têm exemplos. Então, por exemplo, na função points, a gente tem exemplos que são bem importantes. Então, isso aqui seria um gráfico básico, né, de plotagem de pontos. Isso aqui também. Mas o que eu acho bem interessante nesse exemplo do points e acesso com bastante frequência é que ele apresenta para a gente quais são os números associados aos símbolos que a gente tem para colocar no R. Então, os símbolos, quando eles são colocados, por exemplo, pela própria função points, eles têm um argumento que é o PCH. Então, o PCH é o símbolo que vai ser colocado, e aqui a gente tem um gráfico que mostra alguns desses símbolos que a gente pode colocar nos nossos gráficos. Tá? Então, o símbolo 16 é esse círculo preenchido. O círculo 19 é um círculo preenchido também um pouco maior. A gente vai usar isso bastante.
o círculo 21, ele é um círculo preenchido, mas que tem a possibilidade de você colocar o contorno dele de cor diferente do seu interior. Então a gente vai continuar aqui para ver todos esses exemplos. Tem, por exemplo, segments, que também é uma função subordinada, ela precisa de um plot aberto. Aqui os segments colocando essas flechas e elementos. E muitas outras funções subordinadas, existe uma infinidade de funções subordinadas. Um outro exemplo que eu acesso bastante é um exemplo do Colors. Então, Colors vai apresentar para a gente algumas das formas que a gente tem para definir cores nos gráficos. Então, isso aqui é pelos nomes. Então, aqui tem os nomezinhos de muitas cores. Tem mais nomes de cores. Aqui, nome de cores com fundo de outra cor. Então, a cor tem ressalta mais ou menos dependendo do fundo. Aqui, alguns dos nomes de paletas de alguma cor, né, com tonalidades diferentes. Tá? São esses nomes que a gente usa para chamar essas cores aqui, se a gente quiser, no R. Uma outra fonte interessante de informação é esse link que está aqui. O R Gallery tem um monte de exemplos de gráficos. Se você entrar nessa URL, você vai ter lá os gráficos associados a diferentes temas. Então, aqui eu estou mostrando os de 3 dimensões. Então tem um monte de gráficos que a gente pode acessar e tem os scripts relacionados a cada um desses gráficos que estão apresentados aqui nesse site. Mas se chama RGallery, se você entrar no Google com RGallery, você vai cair nesse repositório de gráficos. E eu queria mostrar só com potencialidade para vocês uma documentação de um aluno meu. Então, meus alunos e eu, quando a gente está fazendo alguma análise em conjunto, a gente produz toda a documentação do que está sendo feito e a gente produz isso no R. E essa documentação é produzida junto com os comentários e depois a gente pode, no final, fazer a construção dessa documentação tanto em PDF quanto em HTML. Esse é o caso de um HTML. Isso vem de dois pacotes. Um pacote chama R Markdown, outro pacote que se chama KinitR, que faz isso, que junta, né, códigos de diferentes linguagens para que você consiga apresentar isso numa documentação única. Então é muito bom para a gente registrar o que vem sendo feito. Então aqui, por exemplo, que é esse meu aluno Renan, que é nosso monitor da disciplina, que maneja muito bem o R também. E aqui a gente tinha a nossa documentação, mostrando análises exploratórias, né, histogramas das variáveis, fazendo análises exploratórias de cada uma das variáveis e fazendo também algumas análises. E ao final a gente tem o resultado do nosso modelo. E esse resultado do modelo é um gráfico em 3 dimensões feito com um pacote que se chama Plotly. Então, para a gente olhar esse modelo e poder interagir com ele, a gente construiu esse gráfico dessa forma, e dessa maneira a gente consegue entender melhor as 3 variáveis, que são esses 3 eixos que estão aqui colocados. Tá? Só para vocês terem uma ideia da potencialidade que a gente tem na produção de gráficos. E fiz também esse gráfico aqui, mostrando os dados. Isso aqui sim são os dados que deram origem a esse modelo que está apresentado aqui em cima. Eu vou encerrar então essa parte da aula e volto com o próximo vídeo mostrando para vocês 2 exemplos. Então, na verdade, vão ser mais 2 vídeos curtos, eu espero, mas com 2 exemplos. Um é um exemplo de construção de um gráfico já mais complexo e depois um exemplo também com um gráfico que não é complexo, ele até que não é tão complexo, só que ele é fora de padrão. Quero apresentar esse gráfico para vocês para apresentar uma técnica que eu uso para construir gráficos que são fora de padrão, mostrando para vocês que a gente consegue fazer quase tudo que a gente precisa com esses pacotes básicos. Então até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.